Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Ele abençoa, sabia? Sabe por que Ele abençoa? Porque Ele nos dá a palavra dEle. A palavra dEle, a palavra de Deus é o Espírito Santo na cabeça daqueles que ouvem a palavra, creem na palavra, acreditam na palavra, seguem a palavra, obedecem a palavra. Isso é extremamente importante. Isso é o fundamento da fé inteligente, da fé abraâmica. Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus. E aquela voz, aquela palavra, fez a diferença na vida de Abraão. E é isso que você tem que entender, que nós temos que entender. Quando Deus fala, acontece. Veja só, eu estava ouvindo uma história, não é história, mas é um fato. Há um estudo que foi feito sobre o lobo, os lobos. Jesus fala assim: eis que vos envio, os cristãos, os seus seguidores, os seus discípulos, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então, eles chegaram à conclusão que o lobo é um animal singular. Porque o lobo é como um exército, os lobos são como um exército, se organizam como um exército. São animais selvagens, mas eles só andam juntos, em bando, e tem uma ordem, uma disciplina entre eles. E o que acontece? O lobo, o lobo é o animal indomável. Você pode ver, nunca ouvi falar que alguém cria um lobo como animal de estimação, porque o lobo não se domina. E tem um post, há um pôster que fala, mostra um lobo lindo, olhos azuis, uma coisa assim fantástica. Mas em cima está escrito assim: tudo bem que o leão é o rei da selva, mas o lobo não vai a circo. Quer dizer, o lobo é indomável. O leão, por mais poderoso, por mais forte, ser o rei da selva, ainda assim é domável, mas o lobo não. E o intrigante é, por que Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos? E ele acrescenta, portanto, sede prudentes. Prudentes. A prudência requer inteligência, capacidade, raciocínio, pensamento. A pessoa prudente é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. E quando vêm as tempestades, as chuvas, etc., não acontece nada porque a casa está sustentada na rocha. Jesus, minha amiga, meu amigo, faz justamente esta colocação para a gente entender o seguinte:
entender o seguinte, e aí está a grandeza de se andar na verdade, com a verdade, pela verdade, e ser a imagem da verdade aqui na terra, que é a imagem de Deus. Porque como que Jesus envia uma ovelha que é inocente, que é pura, que depende do ser humano para guiá-la até aos pastos verdejantes? Como que Jesus pega um animal tão indefeso, porque a ovelha, se estiver sozinha, ela morre. Ela precisa de ser guiada. Ela tem que ser guiada. Do contrário, ela vai morrer. Vai morrer sozinha. Mesmo não havendo lobo. Porque a lã cresce e ela pode ficar presa a um galho de árvore e não poder sair mais. Então, Jesus faz essa colocação que nós somos os seus seguidores, os seus discípulos, são levados, enviados para o meio de lobos. Disse assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, diretamente ao meio de lobos. Que é este mundo. Este mundo é um mundo cruel, mau, perverso, nocivo. Não há animal, por mais feroz, por mais violento, tão cruel quanto esse mundo. E Jesus está falando, olha, eu envio vocês ao meio de lobo, como ovelhas ao meio de lobos. Então, como é que pode Jesus nos enviar para o meio de lobos, que é um animal indomável, que é bem organizado, astutamente organizado, como um exército? Por que Jesus faz isso? Porque esses lobos representam o mundo. É um mundo injusto, um mundo cruel, um mundo que aparentemente a mentira prevalece. Os mais fortes engolem os mais fracos, sem dó nem piedade. Como que Jesus envia os seus discípulos para o meio de lobos, sem uma proteção, sendo como ovelhas? Aí é que está a razão. Aí é que está o motivo principal. Aí é que está o porquê que a gente tem que ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a marca de Deus, a garantia de Deus, o penhor de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo dirigindo, conduzindo a nossa mente, então nós seremos levados aos pastos verdejantes, como foi a oração de Davi, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me levará, me conduzirá aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Minha amiga, meu amigo, para que você possa fazer parte desse rebanho de ovelhas, ele tem que ser o seu Senhor, de verdade. E o Senhor é quem manda. Ele manda a palavra. O servo obedece a palavra. O servo não tem o direito de fazer a sua vontade. Não. O servo só tem o direito de obedecer à verdade.
Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que você pode querer o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, mas ao mesmo tempo servindo de vez em quando, ou de quando em quando, ou quase sempre, a mentira? Porque a mentira é do diabo. Então, quando a pessoa é conduzida pela verdade, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ela vai chegar aos pastos verdejantes, ela vai ter a garantia, vai ter a proteção dele, de Deus, do Espírito de Deus. Ela vai ser levada às águas tranquilas de descanso. Pode ser que no meio do caminho, até chegar aos pastos verdejantes, até chegar às águas tranquilas de descanso, ela vai passar por desertos, por tribulações, por lutas. Mas se ela tem o Espírito da palavra, da verdade, se ela tem, eu quero enfatizar isso, se ela tem a palavra da verdade conduzindo a sua cabeça, isto é, se ela é prudente para obedecer à palavra de Deus, à voz de Deus, como fez Abraão, ela vai ser abençoada. Ela vai ser levada aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Não vale o ditado: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando, na realidade, a pessoa vive na mentira. Se ela vive na mentira, obviamente ela vai ser enganada, ela vai ser engolida pelos lobos deste mundo. Porque só a verdade prevalece. Os lobos podem ser ferozes, podem ser organizados, podem não irem a circo, mas os lobos não têm a cabeça, não têm a direção da palavra da verdade. Então a palavra de Deus é quem conduz a sua ovelha aos pastos verdejantes e garante proteção. Nós vamos para o meio deste mundo podre, nojento, mas nós temos a garantia, nós temos o penhor de Deus, que é o penhor do Espírito Santo, que é a garantia do Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus consigo, ela está garantida. Ela está garantida. Ela não vai lhe faltar água, não vai lhe faltar o pão nosso de cada dia, não vai lhe faltar nada. Porque ela está nas mãos, sob a direção, sobre a condução do próprio Deus, através da sua santa palavra. Então, amiga e amigo, por isso, a necessidade de nós, os discípulos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, obedecermos a sua palavra e vivermos na sua palavra. Porque Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Não há como mais ou menos. Meia verdade é meia mentira. 99% de verdade tem 1% de mentira, então não vale. Ou é ou não é, ou é 100% ou não é 100%. Ou você é verdadeira, segue o verdadeiro Deus, ou você é meia ou meio verdade. E aí você fica confuso e é engolida pelos lobos deste mundo, porque os lobos trabalham com a mentira, trabalham com o engano, trabalham com a hipocrisia, com o fingimento. Na sua frente diz sim, e quando você vira as costas, diz não. Essa é a realidade. Tapeiam, enganam, prometem mundos e fundos,
prometem facilidades, arranjam dificuldades para venderem facilidades. Essa é a realidade. Muitos maus políticos fazem isso. Negociantes fazem isso. Arranjam dificuldades para então apresentarem as facilidades na base da mentira, do engano, da ilusão. Por isso que muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, verdadeiramente, vivem uma vida completamente fora do contexto da palavra de Deus. Por isso que você vê muitas pessoas caídas. Eu era da igreja A, B, C, D. E até existem aquelas pessoas que são desigrejadas. Por quê? Porque se decepcionaram, se frustraram com a igreja, com o pastor, com o irmão, com a irmã, seja lá com quem for. Mas no fundo, elas se frustraram com o próprio Deus. Porque a palavra dele não foi verdadeira na vida dela. Mas por que não foi verdadeira na vida dela? Porque ela não viveu na verdade. Ela não viveu na verdade, ela não viveu com a verdade. Ela faltou com a verdade. Ela viveu na falsidade. Foi esse o tipo de gente que Jesus encontrou nos sacerdotes, nos fariseus, nos escribas. Para eles, Jesus disse: vós sois raça de víboras. Raça de víboras. E quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque eles, além de conhecerem a verdade, eles levavam a tapiação, porque tinham os seus olhos, o seu coração na avareza, no dinheiro, no poder. Essa é a realidade. Amiga e amigo, quando Jesus disse: eu sou a verdade, e quem segue Jesus segue a verdade. Quando não segue a verdade, vai se dar mal, mesmo sendo cristão, ou se posicionando como cristão. Não tem jeito. Essa é a pura realidade. Se você é cristão e você sabe que Jesus é a verdade, e você segue Jesus, você é discípulo do Senhor Jesus, eu não estou me falando aqui nem de igreja, de religião, eu estou falando de Jesus. Ele é a verdade. E quem segue Jesus, segue a verdade. E se você, de vez em quando, desentoa da verdade, com uma mentirinha, com um enganozinho, é claro, você vai desviar-se de Jesus, consequentemente, você vai ficar só. E vai ser engolido pelos lobos. É isso que acontece. A palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade incondicional. Eu não tenho que sentir vontade de seguir a verdade, eu tenho que obedecer a verdade, eu tenho que segui-la independentemente da minha vontade. É claro que quando você segue a verdade, você só vai encontrar dificuldades, mas você vai prevalecer, porque a verdade prevalece. A verdade é como a luz, onde quer que esteja, ali há luz. Mas a mentira não. Quando se segue a mentira, ou quando se deixa levar pela mentira, então o fracasso é garantido. Assim como seguindo a verdade, o sucesso é garantido, seguindo a mentira, o fracasso é garantido. Aí está a razão da bênção e da maldição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, eis que seguirão e te alcançarão estas bênçãos. E aí as bênçãos. Serás abençoado no campo ou na cidade. Onde quer que vá, vai ser abençoado.
Mas se desobedecerem, quer dizer, seguindo a mentira, aí vêm as maldições. Então, há cristãos amaldiçoados. Essa é a realidade. Há cristãos tal e qual como Caim. Tem a marca, carrega a marca da mentira. E é óbvio que o diabo tem acesso a essas pessoas, porque elas não estão sendo dirigidas, ou elas não estão se conduzindo pela verdade, elas estão se conduzindo com a mentira. E é óbvio que a mentira é a arma de Satanás. Ele é o pai da mentira. Minha amiga e meu amigo, esta é a razão da palavra de Deus. Ele nos envia para o meio de lobos, mas ele nos dá a direção do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, de fato, anda na verdade. Ao invés de ficar falando em línguas estranhas e mentirosas, vão falar a língua dos anjos, a palavra verdadeira. As pessoas que estão buscando falar em línguas estranhas para esnobar, para ostentar diante dos outros irmãos que têm o Espírito Santo. Às vezes o diabo usa essas pessoas e fala em línguas estranhas. Ela não sabe o que está falando, se é de Deus, se essa língua estranha é de Deus ou não. Então ela se dá por satisfeita. Mas o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, quem tem o penhor de Deus, esse anda na verdade. A sua palavra é sim, sim, não, não. Eu nunca me esqueço de um ensinamento do meu pai, meu velho pai. Ele dizia assim: eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Não é isso, essa não é a linha da verdade. Jesus disse que a gente tem que perdoar, independentemente se a pessoa falhou, se ela está errada, etc. Se ela é mentirosa, nós temos que perdoar. Mas ele tinha, quer dizer, que ele não tinha, meu pai não tinha essa direção do Espírito Santo, ele não tinha conhecimento da verdade. Mas ele tinha já esse conceito que carregava consigo, porque ele odiava a mentira. Ele odiava a mentira. No final da sua vida, ele se converteu. Mas, amiga e amigo, olha para a sua vida. Avalie você. Como tem sido a sua vida? Por que você ainda vive uma vida completamente diferente daquilo que você crê na palavra de Deus? Porque você não pratica, você não segue a verdade, você não segue Jesus, você segue a religião, você segue o pastor, você segue o bispo, você segue fulano, beltrano, ciclano, mas não segue o Jesus, que é a verdade. A verdade é como a luz. Onde quer que vá, ela ilumina. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento e lhe dê coragem para obedecer a sua palavra, independentemente do que você sente ou deixa de sentir. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.